A gente volta a girar os nossos destaques internacionais. Agora são 8 horas e 34 minutos. A China afirmou que vai lutar até o fim na guerra comercial com os Estados Unidos, depois que o presidente Donald Trump anunciou uma tarifa adicional de 100% contra os produtos da segunda maior economia do mundo. Quem tem os detalhes para a gente é o Eliseu Caetano, que está aqui com a gente, falando diretamente lá dos Estados Unidos. Eliseu, essas declarações de Trump colocaram em dúvida uma possível reunião com Xi Jinping? Sim, Paula, colocaram em dúvida sim, viu? Aqui nos Estados Unidos já se fala na possibilidade dessa reunião sequer acontecer. Muito bom dia para você, para o Matos e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Falamos ao vivo direto dos Estados Unidos, neste momento aqui na costa leste americana, 7 horas da manhã com 35 minutos. Temperatura de momento no sul da Flórida, 24 graus Celsius na manhã desta terça-feira. E a nossa equipe de reportagem está atenta, não apenas aquilo que está acontecendo aí no Brasil, mas também no restante do mundo. E essa é uma informação que repercute bastante hoje por aqui e que deve ecoar assim nos próximos dias, porque a China prometeu, abre aspas, lutar até o fim, fecha aspas, durante essa guerra comercial com os Estados Unidos por causa do tarifaço. Na semana passada, a gente trouxe essa informação em primeira mão aqui no Jornal da Manhã e também ao longo da programação da Jovem Pan, que o governo americano decidiu impor tarifas adicionais, tarifas extras de 100% sobre determinados produtos chineses, por conta das questões envolvendo importações e exportações de terras raras, aqueles minerais que são utilizados para fazer chips, por exemplo. Daí, a China afirmou na manhã de hoje que está disposta a ir para a luta com os Estados Unidos nos principais tribunais do planeta, depois que Donald Trump fez esse anúncio. Claro que essa medida reacendeu aí as tensões entre as duas maiores economias do planeta e lançou dúvidas agora sobre a realização ou não desse encontro entre Trump e o presidente chinês Xi Jinping, previsto para ocorrer durante a cúpula da APEC, agora no mês de novembro. Aliás, esse anúncio feito pelo Donald Trump do tarifaço atingindo em cheio também a economia chinesa marca uma escalada, de acordo com os analistas políticos por aqui, dessa disputa que já vinha se arrefecendo aí nos últimos meses. O republicano justificou essas tarifas como uma resposta às práticas desleais de comércio da China e também aquilo que chamou, mais uma vez, assim como fez com o nosso país, com o Brasil, de insegurança, de ameaças à segurança econômica dos Estados Unidos. Mas para a China, as taxas só começam a valer a partir do próximo dia 1º de novembro. Até lá, os países têm alguns dias para começar aí rodadas de negociações. Se entrar em vigor, ela vai atingir em cheio setores estratégicos da China, como tecnologia, automóveis e equipamentos industriais. Agora, em resposta, o governo chinês acusou Washington de adotar, abre aspas, 2 pesos e 2 medidas, fecha aspas, e afirmou que não teme entrar naquilo que eles chamaram de guerra comercial com os Estados Unidos. Pequim declarou ainda que ameaças arbitrárias e tarifas unilaterais não são o caminho para lidar com a China e acrescentaram ainda que o país vai defender firmemente os seus interesses nacionais e também o sistema multilateral de comércio. Essa chamada nova rodada de tensões obviamente, colocou em xeque todos os esforços diplomáticos de ambos países e coloca também em xeque essa possível reunião, esse possível encontro entre Trump e Xi Jinping. A equipe de jornalismo da Jovem Pan nos Estados Unidos vai seguir daqui, na manhã desta terça-feira, acompanhando tudo aquilo que é notícia na América do Norte, na América Central, na América Latina. Eu volto ao longo desta edição do Jornal da Manhã para a gente ir atualizando tudo aquilo que é importante saber no dia de hoje. Eu volto com vocês no estúdio. Paula, Matos. Pois é, só lembrando que o Ministério do Comércio da China mencionou que não queremos uma guerra tarifária, mas não temos medo de uma. Eliseu Caetano falando dos Estados Unidos com todas as informações para a gente continua nesse assunto, né, Marcelo Matos? Exatamente, né, porque os Estados Unidos e a China começaram a cobrar taxas portuárias adicionais sobre embarcações vinculadas a outro país. As medidas refletem justamente no aumento das disputas entre as duas maiores economias do mundo. Quem vai explicar tudo é o Alan Gani. Gani, eu me lembro que quando o Trump levantou aquela tabela gigante com várias taxas lá, havia
uma série de países, o Brasil e tudo mais, mas no fundo, toda aquela tabela, o inimigo ali é a China, né, Gani? Exatamente. É isso aí. Bom dia. Exatamente. Bom dia, Matos. Bom dia, Paula. Bom dia a toda a nossa audiência. Prova disso é que o Donald Trump taxou países que não têm um déficit comercial, que os Estados Unidos não têm um déficit comercial expressivo com alguns países, muito pelo contrário, tem um superávit. Então, por que taxar esses países? Por exemplo, o caso do Vietnã, né? Até um parceiro comercial bastante importante. Mas por que, Matos, esses países são utilizados como uma plataforma de exportação para os Estados Unidos? O que acontece na prática? Os Estados Unidos, em vez de venderem... A China, em vez de vender diretamente para os Estados Unidos, vende para esses países e aí, desses países, o produto chega no mercado norte-americano com uma taxa menor, driblando a taxa protecionista. Aí o Trump não é bobo e acaba também taxando esses países. Agora, a China, por sua vez, também não é boba e coloca tarifas recíprocas, né? Escala a guerra comercial. O ponto é que essas tarifas na indústria naval, no setor portuário, acaba encarecendo todo o comércio marítimo mundial. E significa que se encarece o transporte, encarece a mercadoria, porque o custo final lá da mercadoria, lá na ponta, também inclui, evidentemente, o custo do transporte. Ruim para a população mundial. Pois é, a China tem sido um dos poucos países que não recuam, né, Langani, justamente porque conta com a sua influência econômica. Então, está sempre ali jogando uma contraofensiva. Exatamente, Paula. A China tem um poder de barganha. E tem um poder de barganha principalmente relacionado às terras raras. O que são as terras raras? Nada mais é do que minerais, 17 minerais, que são essenciais na indústria, inclusive na indústria bélica, na indústria de tecnologia. A China tem a maior reserva de terras raras do mundo, controla 70% da produção mundial das terras raras e 90% do refino mundial. Só que esses componentes são essenciais para a indústria norte-americana, inclusive, como eu falei, para a indústria bélica. Então, o poder de barganha, nesse caso da China, também é muito forte. Tanto é, Paulo, o que eles estão fazendo agora? Não só colocando as tarifas recíprocas contra lá as de 100% dos Estados Unidos, como também estão controlando as exportações de terras raras para os Estados Unidos. Valeu, Gani. Vamos ver como fica também a nossa situação com esse possível acordo brasileiro, né? Exatamente. Você toca num ponto bastante importante. Por quê? Porque o Brasil tem interesses comerciais e de investimentos, tanto com a China quanto com os Estados Unidos. E a gente fica no meio do caminho, situação delicada para o Brasil, precisa de muita habilidade diplomática. Valeu, Gani. Até. Até mais, Gani. Até.